Boa noite a todos. Estamos aqui hoje no canal Portugal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do canal pelo convite para estar participando desse podcast super especial hoje, tá? E eu tenho um convidado muito especial, que é o Pierre Barbosa. Ele que é terapeuta capilar, empreendedor aqui na cidade do Porto. Vai falar um pouquinho mais com vocês sobre terapia capilar humanizada e sobre o que é o método SER de terapia capilar. Muito bem-vindo, Pierre. Uma boa noite. Prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu, uma honra. Agradeço o Canal Portugal por essa oportunidade. Obrigado, Amanda, também pelo convite. E é isso, é uma honra estar com vocês aqui. Vamos lá. Estamos cheios de perguntas aqui na caixinha. A gente abriu caixinha no Canal Portugal. Eu vi que vocês também abriram caixinha de perguntas lá no SER. Sim. Já estou com ela todas em mãos aqui, né? E, primeiramente, eu gostaria de começar conhecendo quem é o Pierre Barbosa. Vamos lá. Bom, eu sou Pierre Barbosa, eu atuo hoje na terapia capilar, já há alguns bons anos atuando nessa área como curador, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o método humanizado, que é a busca da cura. Tem algumas formações vastas aí nessa área, tem especialidades em queda, alopécias, disfunções do couro cabeludo e também tem uma especificação em formação de novos profissionais nessa área também. Boa. Então, vocês dão formações também no centro terapêutico. Sim, damos formações. Os nossos diplomas são válidos em mais de 112 países. Olha. Eu acredito que aqui na Europa, provavelmente nós somos os únicos a ter essa qualificação. Olha, muito bom saber disso, né? Vocês podem formar novos profissionais aqui da área, né? Sim, provavelmente deve ter alguns alunos hoje já assistindo. Já formamos pessoas incríveis aqui que já atuam, têm seus próprios estabelecimentos. Bom, já tivemos aí bons alunos, um pessoal trabalhando bem aí nessa área, curando muita gente por toda a Europa. Muito bem. E vamos lá. Vocês estão há quanto tempo aqui? O Centro Terapêutico SER chegou em Portugal há quanto tempo? Como que foi essa escolha de Portugal para viver e empreender em Portugal? Vamos lá, a gente já está em Portugal há quase 4 anos. Essa ideia nasceu de uma visão, de muita meditação, muita consciência, muita busca por isso. Nós estávamos no Brasil quando recebemos esse direcionamento. Nós procuramos aí alguns países. Portugal não foi a nossa primeira opção quando viemos para a Europa. Procuramos alguns países, fizemos uma boa pesquisa de mercado, mas Portugal oferece uma facilidade na questão da língua. Nos sentimos também muito queridos pelas pessoas aqui. Fizemos uma boa pesquisa de mercado, não havia esse segmento, as pessoas não conheciam a terapia capilar aqui. Então nós optamos por vir para cá de uma forma bem consciente. Viemos uma vez antes aqui a Portugal, pesquisamos bem, nos hospedamos, ficamos um bom período aqui, sondamos bem antes de vir para cá, nos preparamos. Então, e isso é muito importante, né? Sim. Porque muitas pessoas acabam vindo empreender sem ter um planejamento, sem estar preparado, né? E acaba que deixando os sonhos irem por água abaixo, não é? Muitos acabam se frustrando por não estudar e não pesquisar, não se estruturar, não se preparar antes de vir aqui. Não tem como vir para cá simplesmente no susto, chegar aqui, Sim, e vão se querer deparar, empreender, sim, né? porque existem algumas diferenças. Querendo ou não, os países se parecem muito, a língua é muito parecida, mas de uma forma legal existem alguns trâmites que são diferentes. Então as pessoas precisam se preparar para isso também. Certo. Então você tem uma experiência muito feliz com empreender em Portugal. Sim. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Nós queremos saber como que nasceu o Centro Terapêutico SER. Bom, não tem como falar do nascimento do Centro Terapêutico SER sem citar a Patrícia Holanda, que é a Pati terapeuta, que é a grande mente... Em breve ela vai estar aqui sentada nessa mesa. A grande mente pensante, né? É o cérebro por trás de tudo isso. Uma pessoa com uma consciência incrível recebeu essa visão. Nós já atuávamos na área da cosmetologia no Brasil e víamos uma necessidade muito grande. Por quê? A gente sempre gostou muito de trabalhar com a verdade. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito transparente. O que acontecia? A gente percebia que na entrega do cosmético para a pessoa que requer aquele cosmético, não havia informações sobre ele. As pessoas, na verdade, distribuíam, mas não tinham informações, não sabiam se aquela era a necessidade real para aquela pessoa.
acabou se tornando um comércio muito forte, mas não havia um resultado por parte da pessoa que recebia por último esse cosmético. E com a nossa consciência, com a nossa busca de dar o melhor, de dar o resultado, de buscar a cura por essa pessoa, nós sentimos essa necessidade. Então, já no Brasil começamos a atuar com isso, e depois de todo esse direcionamento, toda essa visão, nós resolvemos trazer esse segmento para cá, também buscando entregar o nosso melhor aqui para o povo. E foram pioneiros no mercado, Os né? pioneiros. Isso é o que é mais incrível, né? Os pioneiros. E falando, né, no Centro Terapêutico Ser, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho mais sobre como que é a equipe, quais são os profissionais que fazem parte da equipe do Centro Terapêutico, quais os serviços que vocês oferecem lá dentro. Sim. E a metodologia. Sim, no início, quando a gente veio, nós oferecíamos a terapia capilar, já trabalhando o campo energético das pessoas. Hoje o Centro Terapêutico já cresceu um pouco mais, tem outros segmentos, como por exemplo, hoje a gente tem lá a Gisele Coimbra, que é especialista em sobrancelhas e facial. Ela trabalha com designer, com rena, trabalha com microblend, micropigmentação, limpeza de pele, micropigmentação de lábio. É uma pessoa extremamente criteriosa, minuciosa no seu trabalho, tem resultados incríveis. Esse foi um dos segmentos que nós implantamos lá, pela pessoa que ela é, também pelo trabalho que ela executa e pela consciência que ela tem. Também implantamos a questão das massagens energéticas, as limpezas energéticas. Nós temos lá o Aleph Salles, Sim. que é um massoterapeuta e também trabalha o campo energético. Então imagine, todas as pessoas que deitam lá na marquesa ou na maca para serem trabalhadas, de alguma forma o campo energético dela sai mais leve. Uau. Ele oferece lá a massagem relaxante, que é mais tradicional. Trabalhamos com as drenagens linfáticas para o emagrecimento, pós-cirúrgico. Trabalhamos com cromoterapia dentro das massagens, pedras quentes, toalhas quentes, ventosas, que é a vasodilatação também. Sim. Então o trabalho também dele é incrível e ele também é uma pessoa com uma consciência. Nosso objetivo lá é ter profissionais sempre voltados para esse lado da consciência. Sim. Tem a Paty, que trabalha lá com apometria, hipnoterapia. Se nós fôssemos aqui citar o currículo da Paty, nós ficaríamos aqui dias. Tem para lá de 30 cursos e formações, formação para formadores. Então é uma pessoa incrível também, atua lá, e eu atuo no campo da terapia capilar. Temos lá inclusive a Lorena, que trabalha como administrativa, que também é uma pessoa voltada para essa área, é uma psicóloga. Sim. Então nos ajuda muito nesse serviço. E o Ser em si hoje foi um ambiente projetado para que as pessoas tenham lá um lugar aconchegante, se sintam em casa, se sintam à vontade. Por exemplo, as mulheres que vão fazer qualquer tipo de tratamento, os seus maridos podem ir. Lá nós temos Wi-Fi, nós temos poltronas confortáveis, oferecemos um bom café, um chocolate. Então essa pessoa se ela sente é bem em casa. acolhida ali. Se ele tiver que fazer algum trabalho online, ele pode executar lá, tanto o homem quanto a mulher. Então esse foi o ambiente que nós criamos. Além de quando você coloca os seus pés lá, você sente a leveza, que é a claridade, a luz que é aquele lugar. É um ambiente realmente de cura, voltado para todos os segmentos que nós temos. Lá nós queremos tratar o corpo, a alma e o espírito. É óbvio que a gente atua em alguns segmentos específicos, mas sim, com essa multidisciplinaridade de vários profissionais trabalhando em conjunto para dar um resultado melhor para cada uma das pessoas que adentram aquele lugar. Uau! Quem mais aí já tá correndo no Instagram do Centro Terapêutico Ser aí para já fazer a sua marcação. Inclusive, eles têm até uma agenda online no link da bio de vocês, né? Vocês já disponibilizaram uma agenda online para facilitar também a marcação dos clientes, já tá, né? Tudo preparado para receber vocês lá. Exato. Olha, depois de uma apresentação dessa, quem que não vai lá querer fazer a sua marcação? E eu sou suspeita porque eu já conheço o novo espaço, o novo centro terapêutico. Já também tive o privilégio de ser atendida por vocês, então super recomendo. Vamos partir para a próxima pergunta. Vamos ser um pouquinho mais específico. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a terapia capilar. Bom, de uma forma direta, a terapia capilar é o tratamento dos fios e dos pelos, sejam eles na cabeça ou corporais. A gente vai citar depois algumas patologias que podem acometer tanto o couro cabeludo quanto as demais partes do corpo que existem pelos naquele lugar. Então, nada mais é do que um tratamento, a busca da cura para aquela patologia específica. Certo. E vamos lá.
quais são as patologias mais comuns que surgem na clínica? Ok, agora a gente vai entrar num campo bem interessante. O padrão genético, principalmente nos homens, é o que nós chamamos de alopecia androgenética, de padrão masculino. É um dos casos que nós mais encontramos quando são os homens que adentram o ambiente. Isso é um fator genético, talvez as pessoas não percebam, mas eu sofro também de alopecia androgenética. Então vocês podem ver por mim que nós temos um bom resultado, mas a informação chegou cedo para mim, para eu começar a me tratar. Isso Então, é quanto mais importante. cedo você entra com tratamento nesse caso, melhor vai ser o seu resultado. Lembrando que a alopecia androgenética é uma coisa que você vai lutar para o resto da vida porque está em você, certo? Entendi. Bom, voltando para as mulheres, se você for reparar, se a gente colocar aqui há 100, 120 anos atrás, não se ouvia falar sobre calvície feminina. Só que o nosso mundo está mudando. Então a gente ainda encontra bastante casos lá de alopecia androgenética também de padrão feminino. Sim. Elas atuam no homem e na mulher de formas diferentes, porém a causa é a mesma. A gente pode entrar depois na questão das avaliações para me falar um pouco sobre isso. Uma Sim. coisa que acomete muito hoje, Amanda, o ser humano, são as questões emocionais. Era que eu ia te perguntar agora. Exato. Tem sido recorrente os casos de alopecia por questões emocionais. Imagine que os cabelos, os fios, não são uma coisa vital para o ser humano. Todos nós podemos sobreviver facilmente sem nenhum pelo ou nenhum cabelo no corpo. Viveríamos Sim. tranquilamente, diferente de perder um órgão, por exemplo. Então, o cabelo e os pelos são, na verdade, um start, um despertador para mostrar que alguma coisa não vai bem. Tá errado. Certo? Então, assim, um dos casos que a gente mais encontra é a alopecia areata, que é de fundo emocional, que nada mais é do que o meu próprio corpo me atacando. Certo? Mostrando que alguma coisinha ali não tá legal. Sim, e aí a gente entra novamente na questão dos outros profissionais trabalhando em conjunto. Por quê? O cliente que chega lá à minha porta com uma alopecia areata, nós vamos reverter o quadro dele 100%. Eu nunca tive um caso no Centro Terapêutico C de alopecia areata que nós não tivéssemos resolvido. Ótimo. Certo? A questão é que se o ser humano não trabalha o seu interior, ele vai ser um eterno cliente do Centro Terapêutico C. Sim. Ou seria, que agora nós mudamos as questões para melhorar isso também. Exato. Então Para já imagine. trabalhar tudo, Sim. né? Não só... Então a gente entra aí com um trabalho forte da Patrícia, que é para trabalhar o interno, com a apometria, as constelações, a hipnoterapia, reiki, barra de axis, tudo isso, toda essa gama do trabalho dela entra para trabalhar o interno, para melhorar essa condição, livrar esse indivíduo daquilo que está maltratando ele por dentro, que o cabelinho dele está mostrando para ele. Além disso, também entra o trabalho do Aleph, que é o corpo. Relaxar, ter um momento para si, um momento de descontração, um momento de introspecção, de deitar ali e ser servido. Tem muita gente que não é acostumada a ser servido, Exato. Não sabe ser amado, não tem esse hábito. Então, no momento que o Aleph trabalha essa pessoa, é o momento que ele é amado, onde o Aleph faz o trabalho dele com muito amor e muito carinho. Inclusive, eu sou suspeito para falar, mas eu também trato com ele. Ele também faz as massagens em mim. E é um momento incrível. A gente entra de uma forma e sai de lá totalmente diferente. E as pessoas às vezes pensam, não, eu gostaria que ele ficasse 2, 3 horas. Não vai sentir essa necessidade. Ele vai fazer o trabalho que ele tem para fazer e as pessoas saem de lá transformadas. E também entra o trabalho da Gisele, que trabalha também a questão da autoestima. Exato. A gente entra lá de uma forma, entra lindo, mas pode sair maravilhoso com o trabalho dela, que é incrível. Então, a alopecia areata é uma coisa recorrente lá. E hoje a gente trabalha forte para que essa pessoa saia de lá com o seu cabelinho recuperado, mas também saia com o seu interior recuperado. E é importante também ressaltar que que a questão da alopecia areata, ela ela é ligada muito ao fundo emocional, né? E ela também, eu posso dizer, ataca, comete crianças. Sim, né? sim. Imagine, é de grande preocupação para mim como profissional, por exemplo, encontrar uma criança com uma alopecia areata. Por quê? Imagine, crianças não têm problemas. Exato. Por mais Teoricamente não eram para ter, não é? Não pagam contas, não tem problema com seu chefe no trabalho, não são casadas, mas
dependendo da idade, o bullying é uma coisa muito forte, que pode gerar isso também numa criança, ou coisas mais sérias. E eu acredito que a gente pode falar aqui como aliciação, ou algum tipo de abuso, ou alguma agressão. Sim. Nós já tivemos casos lá de crianças com alopecia areata. Eu, como profissional, qual é a minha função? Eu vou direto ao papai ou à mamãe e tenho uma conversa tranquila e vejo se ele está aberto a conversar comigo ou não, para a gente entender o que está acontecendo com ela. Sim. E explico a situação, que às vezes pode não ser dele, mas pode ser um coleguinha do colégio, pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser alguma coisa desse tipo, uma coisa muito séria. Sim. Então, uma criança que é acometida de uma alopecia areata é uma coisa realmente preocupante, onde a gente tem que trabalhar tanto a criança quanto a família. A família, né? Sim, Isso sim. é um assunto, assim, muito delicado. Aproveitando em assunto delicado, as pessoas que estão acompanhando esse podcast pelo Instagram, nós não vamos conseguir responder as mensagens, tá? Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, corre lá no Facebook do Canal Portugal, por gentileza, que nós daqui a pouco vamos abrir aqui o chat para atender as perguntas do pessoal aí de casa, tá? Fiquem à vontade, mas de preferência enviar para nós aqui no Facebook, que eu tô aqui, ó, só acompanhando quem tá conectado aqui conosco. Amanda, eu queria citar mais uma, bem Fica à comum, vontade. que é a alopecia fibrosante frontal. Essa, o nome já... Sim, normalmente essa é uma patologia que acomete mais as mulheres a partir dos seus 60 anos, que já entraram na menopausa. É o que eu falo sobre o nosso start, o nosso despertador, são os fios, são os cabelos. Ela começa a perder a sua sobrancelha e o arco, essa linha frontal, ela começa a avançar. Dentro da ciência, essa é uma patologia que não tem cura. Então, o quanto antes o indivíduo que se olha no espelho e percebe que alguma coisa não está bem, se volta a um tratamento, melhor. Hoje, o nosso objetivo dentro dessa patologia é neutralizar ela. Se houver ainda alguma possibilidade mínima de recuperar algum dos fios que ainda estejam ali escondidos, nós vamos recuperar, mas acontece uma fibrose no tecido, ou seja, a região onde tem o folículo, ela desaparece. Esse tecido fibrosa e ali não vai nascer mais fios. Não tem mais o que fazer, né? Exatamente. Por isso que a prevenção é o melhor. Isso, então, para as senhoras que estão nos assistindo hoje, se percebem que tem isso, se nunca repararam, comecem a se observar, se amar mais. Eu costumo dizer que quando a gente fala de um tratamento capilar, a gente está voltando para a saúde, para o amor próprio, certo? Então, assim, é preciso tratar, é preciso procurar ajuda de um profissional. É mesmo a questão, assim, quando a gente tem uma mudança assim tão grande como, por exemplo, a fibrosante, a gente pode até sentir no toque. Às vezes a falta do autocuidado, do amor próprio, da pessoa se tocar e perceber, né? Porque, como você disse, ela começa daqui e vai avançando, né? Então, assim, a pessoa deixa tanto tempo, assim, de se amar, de se cuidar, que isso vai sendo um problema que depois a gente não consegue reverter, Isso. né? E as mulheres mais jovens, principalmente, precisam ficar atentas, porque se isso está acometendo elas, elas precisam procurar um médico para ver as suas questões hormonais, porque alguma coisa também não está de acordo. Então, esse é um grande indício de que alguma coisa não vai bem. Então, é muito legal a gente falar sobre isso, da importância do nosso couro cabeludo e o quanto ele reflete para a gente as nossas necessidades. Sim. Então hoje eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre isso com as pessoas, trazer um pouco de consciência, trazer de alguma forma transformação para a vida das pessoas. É o que eu costumo dizer, ainda que alguém adentre lá, faça uma avaliação e não feche nenhum tipo de trabalho, o meu objetivo hoje é que ela saia transformada ou com algum tipo de informação que venha de alguma forma ajudar essa pessoa. Esse é sempre o nosso objetivo. No momento que ela entra lá, o nosso objetivo é trazer algum tipo de auxílio e ajuda para ela. E falando em avaliação, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para o pessoal de casa como que funciona a avaliação capilar. Vamos lá. Bom, nós temos um equipamento chamado tricoscópio, né? Através desse equipamento nós fazemos a tricoscopia digital de luz polarizada. É um equipamento com uma câmera que aumenta consideravelmente a visão e através dessa câmera a gente consegue minuciosamente observar o couro cabeludo, principalmente a presença dos folículos pilosos. Ou seja, na maioria das vezes em que ainda há o folículo piloso, é o momento onde a gente entra com o estímulo
e eu gosto de falar isso até para os profissionais que estão assistindo, que não basta somente estimular um novo crescimento, ou seja, uma nova fase anágena. O que a gente precisa fazer também é um bom ancoramento, que além de estimular as células a produzirem novos fios, é manter essa fase de crescimento para ter um ciclo saudável. Sim. Então a avaliação mostra para a gente toda essa região folicular, se há alguma disfunção, como caspa, seborreia, se há alguma foliculite, se há algum queloide, alguma coisa que não está bem, essa câmera vai mostrar para a gente. Consigo avaliar a cutícula, se ela está saudável, se esse cabelo não está saudável, o nível de porosidade, a densidade, o volume, tudo isso é possível com a tricoscopia digital de luz polarizada. Além disso, antes de a gente tocar em qualquer tipo de equipamento, essa pessoa senta, toma um bom café ou toma uma aguinha. Nós vamos bater um bom papo. Eu já tive avaliações que antes de eu pegar o tricoscópio conversamos por 1h30, 2 horas, porque eu preciso entender a rotina dessa pessoa, para a gente chegar no final e ter um diagnóstico, para ter um rumo, para criar um tratamento para ela. Porque os protocolos, eles são humanizados e personalizados. Não existe uma cartilha para todas as pessoas. Os tratamentos são diferenciados para cada indivíduo. Isso que é importante, né? Que é o diferencial do trabalho de vocês. Né? Porque a gente vê hoje em dia, assim, muitos profissionais trabalhando assim de forma muito engessada. Né? É aquilo para todos. Sem nenhum tipo de atualização ou experiência. Isso serve para você, serve para mim, não. E até mesmo dentro de um protocolo, de uma mesma patologia, às vezes o corpo de um indivíduo responde diferente do outro indivíduo. Então a gente vai precisar ficar atento e assistir isso. Nós monitoramos constantemente através de fotos, através do feedback dele, que se vê todos os dias e se conhece melhor do que nós. A família mesmo já consegue perceber as... Sim, através até mesmo, nessa conversa a gente fala muito sobre os familiares, sobre o papai, sobre a mamãe, sobre o irmão, como que é o cabelinho dele, como o vovô, um titio, alguém na família que tenha um indício, para a gente no final conseguir entender se essa pessoa tem alguma alergia, se ela dorme bem, se ela bebe muita água, como que está a alimentação, tudo isso está dentro dessa ficha de anamnese. Então depois dessa ficha de anamnese, nós fazemos a tricoscopia digital e aí então a gente consegue entender o que essa pessoa tem, o que esse indivíduo precisa para então montar um protocolo personalizado para ele. Certo. E vamos lá. Eu acho que a gente já pode entrar aqui nos mitos e verdades, aqui, que é algo bem polêmico, Okay. né? Desculpa, antes da gente começar nos mitos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da transição capilar, né? Que hoje em dia as pessoas buscam mesmo se libertar dos químicos. Qual que é a visão do Centro Terapêutico Ser em relação à transição capilar? Ok. Para quem tem interesse na transição, eu quero dizer que é bem possível fazer uma transição capilar, lembrando que não existem milagres e as coisas também não acontecem da noite para o dia. Você não tem um cabelo alisado hoje, dorme e no outro dia ele está cacheado novamente. Existe todo um processo, todo um cuidado, muito carinho e se requer tempo para a gente alcançar o nosso objetivo. Todas as vezes que as pessoas entram lá e falam que precisam de alguma coisa e que nós passamos por todo esse processo e montamos um protocolo, a minha pergunta sempre é se essa pessoa deseja ou não fazer o tratamento dela. Por quê? Todas as vezes que ela entrar, eu vou amar, vou dar carinho, vou tratar com muito cuidado aquele indivíduo de uma forma muito específica, mas ele pode se cansar durante esse período, porque um tratamento leva-se tempo. Imagine, longo, né? Antes de falar sobre a transição, uma alopécia de padrão androgenético. Os primeiros resultados são visíveis a partir da 12ª sessão. Imagine que a gente monte para esse indivíduo, pode ser semanal ou quinzenal, mas imagine que seja quinzenal. Ele só vai ver o resultado após 6 meses de tratamento. Sim. Então ele precisa estar dentro dele muito consciente e querer realmente se cuidar e se tratar para a gente ter esse objetivo. A ansiedade não ajuda em nada, ok? Agora voltando para a transição capilar. Existem muitos agentes químicos para alisar os cabelos. Dentre eles, alguns são utilizados hoje, inclusive, para fazer essa anelação de uma forma forçada, que também é chamado de desprogressivação,
mas na verdade, isso não acontece, porque a raiz não vai crescer como essa anilação que foi feita. Sim. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso é primeiro uma desintoxicação, tanto do couro cabeludo após a ação química, porque vai à pele, querendo ou não, o profissional pode falar o que ele quiser, mas esse ativo vai tocar na pele de alguma forma e normalmente acomete alguma agressão, alguma coisa que a gente precisa tratar. Se houver algum processo inflamatório, nós vamos tratar o processo inflamatório. Se houve alguma disfunção gerada por isso, escamação, alguma caspa, nós também vamos tratar isso. E aí a gente entra no processo de desintoxicação primeiro do couro cabeludo. Depois nós vamos entrar com as lavagens para desintoxicar também essa fibra. E a partir daí, começar uma transição, fazendo essa desprogressivação de uma forma orgânica, voltando com a fisioterapia capilar, trazendo movimento. A cutícula, ela é como uma engrenagem, como uma corrente de bicicleta, que se você não lubrificar, com o passar do tempo ela vai oxidar e vai se quebrar, porque não tem lubrificação. A cutícula da mesma forma. Então a gente tem que voltar a dar forma, só que naturalmente, voltando à naturalidade daquele fio. Lembrando que as mulheres também precisam perceber que os cabelos cacheados são tão lindos quanto os cabelos lisos. E a pessoa precisa também se aceitar nesse momento. E aí, então, a partir daí, é muito possível fazer a transição capilar. Os agentes químicos são muito perigosos, Amanda. Vou citar uma questão aqui, que inclusive Portugal tem uma peculiaridade a respeito disso, que é a questão do pH. Se a gente falasse hoje de um pH neutro, para quem não entende, em uma escala de 1 a 14, diríamos que o pH 7 seria um pH neutro. Só que o pH 7 é o pH da lágrima. É por isso que os shampoozinhos das crianças não ardem e são de pH 7, é um pH neutro. Só que esse shampoo, ele não serve para os adultos. Só serve para as crianças naquela fase. Um pH neutro hoje, a gente está falando de 4.5, 5.5. Então, inclusive vai uma dica para quem quiser comprar um cosmético. Todas as vezes que for possível, averigue o pH desse produto. De preferência... Dica de ouro essa. Isso, gerando em torno de 4.5, 5.5. Peculiaridade de Portugal é que a água de Portugal é uma água muito boa, mas para ingestão. A maioria de nós sabemos que a alcalinidade da água é algo importante. Tanto que a gente compra algumas águas muito boas que tem pH 9, que é maravilhoso para a saúde. Então, para ingestão, essa água é muito boa. Só que o pH está em 6.8, 7.5. Então, isso já é uma agressão pro couro cabeludo e pra fibra. A gente vai entrar em alguns mitos aí. Exato, era o que eu até ia falar, já começou sobre a questão do mito, né? Se é verdade ou se é mentira, a questão. É verdade que a água de Portugal aumenta a queda, prejudica o couro cabeludo, Sim, né? Tem muita gente que reclama, sim, né? A água que o cabelo de Portugal, muda. A água de Portugal causa. E é justamente pelo pH. O calcário virou o que nós chamamos no Brasil costa quente. Eu não sei se o povo português vai entender isso. Mas o que acontece? Tudo é a culpa do calcário. Só que hoje a gente já tem tecnologia para filtrar esse calcário, que é o Eco Shower, que são as duchinhas com filtro de argila ou carvão que nós instalamos no nosso banheiro, que é uma coisa muito simples. Com isso a gente já consegue neutralizar a ação dos minerais nessa pele ou nessa fibra. Você já percebe nos seus banhos, logo com o Eco Shower, que a pele já é outra coisa. Principalmente para o imigrante que chega aqui, ele às vezes se coça um pouco depois do banho. É justamente por causa dessa água. Sim. Quando você usa o Eco Shower, você já percebe que essa coceira ela já passa. Agora a questão toda da água de Portugal é o pH. Então a gente precisa usar cosméticos que vão trazer neutralidade, ou seja, vão trazer um aspecto saudável, vão nutrir, vão higienizar com um pH entre 4.5 e 5.5 para a gente evitar justamente a ação dessa água no cabelo e couro cabeludo. Bom, como a gente já deu entrada aqui nos mitos e verdades, é um hábito muito comum aqui. A gente vê que as leis são um pouquinho diferentes do Brasil, do consumo do cigarro, né, do tabaco. Então, é muito comum ainda nas áreas de cafés, restaurações, nas esplanadas, as pessoas consomem muito, né, o tabaco. E é verdade que o consumo de tabaco ele influencia na queda e surgimento de problemas capilares? Sim, é verdade isso. Bom, para quem não sabe,
Hoje a indústria farmacêutica já produz remédios que são mais facilmente absorvidos pelo couro cabeludo do que sublingual. Ou seja, o nosso couro cabeludo tem uma capacidade de absorção muito veloz. E nós sabemos que o cigarro, né, esse tabaco, e eu não estou falando do tabaco orgânico, estou falando do tabaco mesmo que é utilizado no cigarro comum, existe uma composição química absurda, muitas substâncias tóxicas, e sim, isso é absorvido pela pele. E sim, isso vai trazer malefício. E aí imagine que você tem um caso de alopecia androgenética na sua família e você ainda não está acometido, mas isso está em você. E esse reloginho só ia disparar daqui a alguns anos. Isso pode contribuir para, de uma forma mais precoce, essa patologia acometer esse indivíduo. Então, sim, o tabagismo influencia diretamente na queda e nas alopécias. E agora a gente já tem mais uma polêmica aqui, né? Vamos lá. Mais uma polêmica. Lavar o cabelo todo dia. Opa! Chegamos aí num ponto muito bom. Vamos lá. A questão da higienização, lavar os cabelos não faz cair os cabelos. E eu vou explicar aqui de uma forma muito simples para as pessoas entenderem e também de uma forma técnica. Vamos lá. Esse fiozinho que está caindo no seu banho, ele já foi programado para cair meses antes. Então não é o fato de você lavar a cabeça que vai fazer cair mais além daquilo que deveria cair, porque cabelos caem todos os dias. Exato. Se os cabelos não caírem, e depois eu quero que você fale para nós o que é o normal, mas continuando. Bom, vamos entrar nisso. Vamos lá. Não existe uma contagem de fios exata porque varia de indivíduo para indivíduo. Imagine, vamos usar aqui uma unidade de medida de 100 fios. 100 fios para Amanda pode ser muito, mas para o Pierre pode ser pouco. Mas usando uma unidade de medida de 100 fios, 150 fios ao dia, imagine que essa pessoa lavou a sua cabeça no domingo, ok? Segunda ela não lavou, terça ela não lavou, quarta ela não lavou, quinta ela não lavou, sexta ela lavou. Aí ela vai lavar, sai muitos fios, ela, meu Deus, eu tô com uma queda capilar absurda, tá caindo muito meu cabelo. Não tá caindo. Só foi o acúmulo daquele cabelo que já estava programado para cair, que não foi removido nos dias anteriores, ele vai cair todo nessa lavagem. E aí que entra a avaliação, porque lá a gente avalia e vê realmente se há um indício de queda ou não. Do contrário, simplesmente é uma questão de educação e higiene que a gente instrui essa pessoa e ela não precisa fazer nenhum tipo de tratamento. Só sair de lá com uma informação, ela sai de lá informada daquilo que ela precisa fazer e consegue se tratar em casa tranquilamente. Cabelos podem ser lavados todos os dias, tá certo? Não existe uma regra. Eu, por exemplo, posso lavar meu cabelo 2, 3 vezes ao dia. Isso não interfere em nada. Se eu treinei, suei, lavo a cabeça, seco, a gente pode falar um pouco sobre o secador daqui a pouco, seco o meu cabelo, ok. Vou pro trabalho, depois disso, trabalho nesse dia, estava um dia muito quente, suei novamente, chego em casa, vou tomar banho. Sinto a necessidade de lavar, lavo novamente. Não há problema nenhum em lavar a cabeça. O problema é ficar sem lavar a cabeça, né? Exato. O problema é ficar sem lavar a cabeça e não lavar de forma correta ou com um produto adequado para você higienizar o seu cabelo. Ok? Então, assim, pode lavar segundo a necessidade de cada um. Cada um vive da forma que quiser, vai sentir no seu corpo a sua necessidade. Então, se sentir necessidade, não tenha medo de lavar a cabeça. Lave a sua cabeça. Fique limpinho e cheirosinho. Ok? E vamos aproveitar e entrar no outro tópico aí secadores? Vamos lá. Que também é outra polêmica também, né? Secadores, uso de chapinhas, né? As pranchas aqui. Certo. Né? Bom, o secador, ele não é esse bicho-papão que é contado por aí, tá certo? Aqui em Portugal, por exemplo, por essa questão da alcalinidade da água, é sempre recomendável que as pessoas sequem os seus cabelos. Por quê? Se você não seca, essa alcalinidade vai deixar essa cutícula aberta. Então imagine que você fez uma nutrição, fez uma reconstrução lá no seu banho. Se você não secou adequadamente, é como se você tivesse um saquinho de moeda, colocasse no bolso e esse saquinho e esse bolso tivessem furado e você fosse caminhar. Tudo que você colocou vai embora. E aí você fala, esse produto não funciona. Não é que ele não funciona. Você colocou, depositou ele lá no seu córtex, na parte mais interna do seu fio, mas você deixou aberto. Então, com a ação do vento, da temperatura, da umidade,
tudo isso vai embora. Então, secador pode-se usar, lembrando de proteger termicamente esse fio. Claro que o excesso de calor vai trazer dano, principalmente à fibra. Existe uma temperatura, assim, ideal? É Normalmente, mito a questão de usar na temperatura fria? assim, depende muito do clima. Se você tiver numa temperatura muito alta, um clima muito quente, conseguir secar essa fibra no frio, ok, pode secar no frio. Se quiser secar no calor, seque no calor. Mas tanto o frio quanto o calor Precisa de protege proteção. termicamente, Olha só. ok? Então passa um protetor térmico, usa um produto adequado, de preferência com o mínimo possível de derivados de petróleo ou sintético. Hoje nós temos aqui franquias, eu não vou falar o nome das franquias, é óbvio, mas existem franquias aqui com produtos muito bons, com custo-benefício também acessível para você comprar um bom protetor térmico e passar. Uma coisa tão simples, passa aqui uma moedinha na sua mão, aplica e usa o seu secador. O protetor térmico também, ou existe outro nome, por exemplo, na época do verão, a gente também precisa utilizar um certo protetor, um produto recomendado, principalmente porque aqui, na época do verão, além do sol, a gente tem muito vento. Sim. E o cabelo, depois de uma passeada na praia, esquece. Olha, nessa questão a gente está falando de um outro produto, que seria um protetor solar. Talvez as pessoas não saibam, mas existe protetor solar capilar. É um produto específico para essa fibra, com uma composição química preparada para esse fio. Deve-se usar esse protetor solar, sim, principalmente aqui que nós temos 3 meses de sol muito intenso. A maioria da população viaja para a região de praia, então ali tem já água salgada, muito tempo sem lavar, porque passou o dia inteiro na praia, a ação do sol, o couro cabeludo. Então assim, ó, passe o seu protetor solar, passe o seu protetor térmico e use. Pode desfrutar da praia, ninguém vai deixar de viver, de ter lazer, a gente tem que ter uma vida muito equilibrada e ninguém está falando que é para tirar o lazer, nem nada. Mas o cuidado devido. Aqui, pós-verão, o que eu mais encontro lá é queimadura no couro cabeludo. E a gente faz os tratamentos também de pós-sol. Tá? Inclusive existe pós-sol para você aplicar também para amenizar isso. Mas a gente faz lá o tratamento pós, que nós chamamos aqui de escaldão. As pessoas pegam o escaldão e a gente faz o tratamento lá. Então assim, deve usar o protetor térmico, deve usar o protetor solar. Sim, eu indico que sim e é bem possível. Antes disso, só para mim não perder o feeling, as pranchas, a chapinha. Bom, eu como profissional nunca indico o uso da prancha ou da chapinha. Mas imagine, principalmente as meninas, e aqui não estou colocando um segmento. Hoje existem homens com cabelos incríveis, belíssimos também. Então, estou falando tanto para os homens quanto para as mulheres. Vão sair na noite, tem algum evento, vai fazer algum penteado, quer usar? Ok, use. Use também o protetor térmico. E não faça disso um hábito. Ok? Se você acha que o teu cabelo está muito volumoso, está com muito frizz, primeiro que o efeito frizz é uma outra coisa que a gente consegue resolver sem qualquer tipo de alinhamento ou relaxamento, a gente consegue resolver porque isso é uma questão de nutrição, sim, de nutrição, ok? Agora assim, ó, existe um estiramento da fibra quando você passa uma chapinha. Imagine que você pegue uma fibra que é encaracolada e não passe nada. E pega essa prancha quente, passe lá 9 vezes nessa fibra. Esquece. Essa fibra dificilmente ela vai voltar a ter a ondulação que ela tinha naturalmente. Então assim, ó, existe o estiramento de fibra. E a memória mais forte no fio é a memória lisa. Então ela se mantém com muito mais força. Mas quer usar, se não for um hábito, se isso não for um hábito para você, se você não fizer isso diariamente, pode usar, mas eu nunca recomendo. Eu acredito que uma boa escovação supra a necessidade. Então, a gente tem um pouquinho menos de preguiça, fazer uma escova mais trabalhada ainda é menos agressivo do que usar uma prancha, principalmente diariamente. Ok? Certo. E pronto, para finalizar os mitos e verdades aqui, dormir com o cabelo molhado. Pronto. Comente. Vamos lá. Eu não recomendo nunca dormir com os cabelos molhados, porque tem umidade, tem temperatura, vai haver ali uma proliferação de fungos e bactérias. E aí vai acometer esse couro cabeludo de alguma disfunção. Aí começa a gerar escamação, esse indivíduo começa a ter caspa, essa caspa pode descer para a sobrancelha, para a barba e daí por diante. Então assim, ó, cabelo molhado para dormir, esquece. Não façam isso,
porque possivelmente você vai ser acometido de alguma disfunção. Isso vai gerar alguma coisa para você. Mesmo que você não queira fazer alguma coisa muito trabalhada ou elaborada, seque pelo menos o seu couro cabeludo. Imagine, eu costumo dizer o seguinte, imagine aqui no inverno em Portugal, eu acabo de tomar banho, não seco os meus pés, calço a minha meia, calço a minha bota e vou trabalhar o dia inteiro. Trabalho, ando para lá e para cá, fico em pé muitas horas. Quando eu chegar em casa e tirar essa bota e tirar essa meia, o primeiro indício vai ser o odor. O odor vem por causa da proliferação de fungos e bactérias, tanto dos pés quanto das axilas. Imagina, o famoso CC que vem das axilas é só o acúmulo de bactérias, não é nada além disso. Então, se você não seca, você vai ter esse acúmulo também, porque o couro cabeludo é a mesma pele que a gente está vendo aqui. Sim. Então ele precisa do mesmo cuidado que as outras partes de pele que nós temos no nosso corpo. É o que eu digo também para os carecas. Vou usar esse termo aqui para os carequinhas que gostam de ser carecas e são belíssimos também, não tem problema nenhum com isso. Tem que usar o protetor solar. Pois, tem que cuidar do couro cabeludo. Essa pelezinha está exposta. Você começa a perceber que esse indivíduo não usa, você vai começar a ver manchinhas aparecendo no couro cabeludo dele. Isso é perigoso. Existe cancro de pele, o câncer de pele existe. Pode acometer o couro cabeludo dele. Por quê? Por exposição solar. UVA e UVB, bombando ali com muita força, muita intensidade, num período curto, muita intensidade. Isso pode acometer esse indivíduo. Então, assim como ele se protege, passa no seu rosto, as pessoas costumam passar mais porque não querem envelhecer, Sim. essa pele também do couro cabeludo sofre toda a ação, assim como a do rosto. Então, tem que proteger o couro cabeludo. Uau, foi uma aula hoje aqui, esse podcast, foi um prazer aqui, Pierre, né, assim, foi muito esclarecedor aqui as dúvidas, você deixou muito claro a importância, né, da gente conhecer mais sobre a nossa saúde capilar, né, e principalmente na nossa saúde física e mental, né, não só da física, né, mas dos cuidados, né, com a nossa parte da consciência, né, estarmos conscientes com o nosso corpo, com o nosso cuidado, né? Antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores, a Harmony Care. Então, pessoal, já vou fazer um convite para vocês. Está rolando um sorteio na página da Harmony Care, @Harmony Care, tá? Então, corre lá para participar. Serão 5 ganhadores, né, de uma limpeza, né? Quem não quer que encerrar o ano aqui ganhando uma limpeza, né, nos dentes para ficar com eles branquinhos para as festas de finais de ano. E também a Buy Money. Então, você que precisa enviar dinheiro para qualquer país, precisa mandar um Pix lá para o Brasil, principalmente nós que somos imigrantes, né? Quer mandar um dinheirinho lá para o Brasil no final do ano? Fala com o pessoal lá da Buy Money, @BuyMoney, que eles vão ajudar vocês, tanto na parte de transferência de moeda, quanto na tradução de documentos. Então, se precisar traduzir algum documento, certificado, conta com o pessoal da Buy Money. Pierre, agora eu gostaria que você encerrasse aqui, deixasse uma mensagem, fique à vontade, o microfone aqui é todo seu, fazer o convite para o pessoal ir até o Centro Terapêutico Ser, fale ali um pouquinho mais. Bom, primeiro, muita gratidão, Amanda. Amanda é uma pessoa incrível, obrigado pela oportunidade. A mensagem que a gente quer passar, mensagem do ser para o indivíduo, é a questão da cura de uma forma equilibrada em todos os seus aspectos. E é esse o tipo de serviço que a gente oferece, o tipo de apoio, o tipo de ajuda, com muito carinho, muito respeito. Então você que está sofrendo de alguma coisa que foi citada aqui, ou acha, ou tem essa impressão, nos procure para que a gente possa esclarecer as suas dúvidas. Os mitos e verdades a gente poderia falar aqui muito sobre isso. Então a mensagem que a gente quer passar é essa: equilíbrio, né? Eu sou um curador, mas eu também sou um buscador. Eu também sou um indivíduo e eu também estou buscando viver uma vida equilibrada. Então eu agradeço Portugal por isso, pela qualidade de vida que nós temos aqui. E é isso. Alegria, paz. Passar o @ aqui do Centro Terapêutico Ser, né? É Sim. importante, o @ Centro Terapêutico Ser. Então vão lá, façam uma visita na página deles, conheçam um pouquinho mais sobre o trabalho, todos os serviços que lá eles oferecem. E também, né, a morada, passa a morada aí para o pessoal já. Rua Conselheiro Costa Braga, número 23, Matozinhos. Dia 3, agora é um sábado, nós vamos fazer lá uma inauguração oficial desse novo espaço. Teremos lá preços promocionais,
para divulgação, para quem quiser conhecer o nosso trabalho. As avaliações capilares serão totalmente gratuitas. Teremos um Comes e Bebes. Então, todos vocês que estão assistindo, se quiserem passar por lá, acredito que vai rolar sábado a partir das 11 da manhã. Isso deve ir até umas 18 horas. Então, passe por lá, diga que você viu, converse vai ser um conosco. prazer, né? Falar que viu aqui no nosso podcast. Sim, serão todos muito bem-vindos e é uma honra participar aqui com todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui nesse podcast e até o próximo. Obrigada. Bye, bye. Até o próximo. Vamos agradecer aqui. Pode encerrar aqui, por gentileza? Isso, pode deixar assim. Acabou? Encerrou no Facebook? Já, tá tudo. Podemos falar? Já.